Chegou, chance pra recomeçar. Amanhece vestindo um melhor sorriso. O sol já anunciou, sigo onde o vento soprar, e levo no coração tudo que preciso. Olho pro céu e peço em oração, pra que a boa vibração siga sempre meu caminho. Que cada passo eleve a minha fé, essa que mantém de pé, nunca me deixar sozinho. E nesse balanço eu vou vivendo a cada dia, emanando bem. E o que não for leve, que a vida leve, amém, amém. Vou vivendo a cada dia, emanando bem. E o que não for leve, que a vida leve, amém, amém. Peço em oração, pra que a boa vibração siga sempre meu caminho. Que cada passo eleve a minha fé, essa que mantém de pé, nunca me deixar sozinho. Nesse balanço eu vou vivendo a cada dia, emanando bem. E o que não for leve, que a vida leve, amém, amém. Vou vivendo a cada dia, emanando bem. E o que não for leve, que a vida leve, amém, amém. Vou vivendo a cada dia, emanando bem. E o que não for leve, que a vida leve, amém, amém. Gratidão por tanto, sou feliz e canto. Tenho apreço quando ouço um eu te amo. Gratidão por tanto, sou feliz e canto. Tenho apreço quando ouço um eu te amo. Vou vivendo a cada dia, emanando bem. Oh, alalai, 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 oh. O que não for leve, que a vida leve, amém, amém, amém. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu, santificado
santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Olá, meus amores, que prazer estar aqui com vocês. Quanto tempo! Saudade sempre e constante. E hoje estamos aqui, reunidos para conversar, como sempre, do que é bom. Falar de Deus, do Mestre Jesus, da boa espiritualidade e depois da oração tão bela, tão linda, depois do momento arte, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre esta necessidade de fazermos o bem. Eita, Lelê! Ainda mais nos dias de hoje, nós precisamos compreender que fomos talhados para o bem e entendermos o que é esta prática do bem. É algo específico? É uma ação Y ou X? Como é que nós transitamos no mundo praticando o bem, mas aquele bem que eleva o semelhante, que leva para ele paz, entendimento, concórdia e que também nos beneficia, pois estamos aqui para evoluirmos. E quando falamos praticar o bem que nos beneficia, não é este bem egoísta, o bem que fazemos visando alguma coisa em troca. Não, mas entendermos que o fato de reencarnarmos é uma misericórdia de Deus e também uma grande oportunidade de refazermos o caminho, de reconstruirmos a nossa história, de fazermos com que essa história ela seja contada de maneira diferente no futuro do que a história que nós construímos ontem e que hoje nós sabemos que não pode ser contada de uma maneira 100% feliz, porque nessa trajetória nós cometemos equívocos. De lá, de outras existências, até estarmos aqui. Então é importante que nós tenhamos a consciência de que vida no corpo é para ser aproveitada. Reencarnação é um acontecimento para beneficiar o espírito, para que, estando na Terra e enfrentando os desafios, todas as lutas que se apresentam na existência, ele, através da prática do bem, ele possa evoluir. E para isso, nós precisamos refletir, precisamos nos aconselhar, precisamos ponderar e ver e rever as nossas atitudes, peneirar aquilo que nós escutamos
ter o cuidado com o que nós projetamos e caminharmos sempre dentro dos ensinamentos de Jesus, que não é algo que nos prende, que nos deixa... Não. Os ensinamentos de Jesus nos trazem liberdade. Fazem com que nós possamos transitar de maneira mais leve pela vida, compreendendo, entendendo e aplicando. Então, quando nós percebemos essa necessidade da prática do bem, nós vamos vendo que nada mais é do que relembrarmos os ensinamentos de Jesus para colocá-los em prática. Quando ele diz, faça ao teu semelhante o que você gostaria que ele fosse feito. Retalelê, o que nós queremos que seja feito para nós? Se não ações dignas, corretas, se não o bem. E o bem, ele não está só na mão estendida, naquilo que se dá ao necessitado. Porque quando falamos em prática do bem, muitas vezes nós entendemos, é a caridade, é o pão, é o cobertor, é a roupa. Não. Essa prática do bem, ela envolve a nossa vida como um todo. Por que isso? Porque todo o nosso comportamento, toda a nossa ação, ela deveria ser pautada nos bons princípios do respeito, do cumprimento do nosso dever para com a sociedade, para com o todo. E nós vamos observando que hoje nós estamos carentes da prática verdadeira do bem. Tem muita gente trabalhando, tem muita gente fazendo a diferença, sim. Mas a canção sempre diz que é preciso mais, muito e muito mais. Que não basta que fiquemos só como beija-flor fazendo a nossa parte, mas é preciso fazer a nossa parte um pouco mais. Ou seja, fazer a nossa parte e induzir o outro também a fazer a parte dele. Conseguirmos fazer com que o outro se contagie com a nossa ação. E esta prática do bem, ela não está restrita unicamente a um sim. Às vezes a prática do bem é um não. É a abertura que nós precisamos ter para entendermos as questões. E nós vamos observando que a caminhada de Jesus aqui na Terra foi só a prática do bem. De diversas formas. Aí nós vamos lembrar daquela serva que ia sempre ouvir as falas de Jesus e ela era deficiente física e a sua patroa muitas vezes zombava dela, porque dizia, mas cadê o bem que esse mestre fez a você? Você vai até ele e nenhum milagre ocorreu em sua vida. Você continua com o seu defeito, você não foi curada. E essa serva sabiamente disse, Jesus me curou do mal maior. Curou a minha alma. Olha que maravilha. Isso significa dizer que nem tudo que nós buscamos, nós vamos alcançar nessa existência. Nem tudo que nós achamos que é prioridade para nós vai se concretizar. Mas o bem de Deus para nós, o bem da espiritualidade, o bem de Jesus Cristo virá sobre nós através do quê? Das descobertas que nós vamos fazendo nesses caminhos de busca. Porque muitas vezes recebemos da vida um não de algo que nós queremos. Mas se nós pararmos para observar, nós vamos refletir. Por que ainda não alcancei? Por que esta situação não é para mim? O que Deus está me dizendo? Que eu preciso ainda aprender alguma coisa. Que se eu receber isto da forma que eu quero e desejo, eu posso simplesmente me complicar na vida. Porque talvez ainda não tenha aprendido a compaixão,
ainda não tenha vencido o orgulho e o egoísmo, então Deus irá me dar, através dessa busca, desse trabalho constante, vai me dar outras coisas que vão fazer diferença positiva na minha existência. Mas não vai me dar exatamente da forma que eu desenhei, porque ainda não é o caminho do merecimento construído por mim. Então, não ficamos desamparados. Basta que nós observemos que chega de acordo à nossa condição e necessidade. O que vem para suprir e ensinar. Então é preciso que nós vejamos, ao invés de nos maldizermos, de nos lamentarmos, de pararmos um pouquinho e dizer o que eu preciso aprender com essa situação, já que de Deus vem todo o bem para mim. E nos convida também ao quê? A esse olhar em torno, porque a serva ela não conseguiu a cura, que era o que ela mais desejava naquela existência. Mas ela conseguiu compreender pela reflexão, pela sua forma de desenvolver as lições que chegavam até a ela compreendeu que o mal maior foi retirado e que Jesus lhe deu realmente a cura que ela precisava, que foi o que? A conquista dos valores morais. O saber amar, o saber perdoar, o ter tolerância, o ter cautela para agir, a aprender a respeitar os outros, a saber que o seu direito, ele termina aqui onde começa o do teu irmão. Não zombar, não criticar. Fazer o bem está sendo hoje uma necessidade no mundo de tantos julgamentos, no mundo de tantas acusações. Fazer o bem é ter paciência para ouvir o outro, para compreender, para não ser o algoz, mas aquele que entende a palavra do Cristo quando ele diz a cada um segundo as suas obras. Praticar o bem é praticar uma viagem também em si para se transformar, porque não adianta nós praticarmos o bem de maneira externa para que todos vejam, mas intimamente nós continuarmos as mesmas pessoas, com sentimentos pequenos, com atitudes pequenas. Principalmente quando nós abraçamos o caminho que nos conduz ao Cristo de Deus. Principalmente quando nós dizemos etalelê que temos uma religião. Mais do que nunca, quando assim nós dizemos, é preciso dar o testemunho, dar a prova de que somos realmente pessoas de bem, como o próprio Evangelho nos diz quando se refere à questão do homem de bem. E ele vem trazendo ali um caminho desses valores que devem ser o que? Desenvolvidos na alma. Ele diz que o homem de bem verdadeiramente não deve ter ódio nem desejo de vingança. Não ter ódio nem desejo de vingança. Isso significa a firmeza na sua vida para resolver as questões e seguir adiante. Resolver, agir com autoridade moral, se necessário for que a justiça seja aplicada, mas que tudo isso ocorra sem que a nossa natureza não transformada, ela entre em ação para o quê? Para piorar a condição daquele que errou. Que não entre para que nós pratiquemos a crueldade, a maldade, para que nós prejudiquemos deliberadamente, porque quem erra já tem por si um compromisso com a lei, já está envolvido e demais e por demais nas malhas da lei de causa e efeito. Por isso que Jesus diz a cada um segundo as suas obras. Veja a construção que você está fazendo. Então, ao ouvirmos isso, nós passamos a entender a proposta do Evangelho do Homem de Bem e passamos a observar também que obras nós estamos construindo.
Que tipo de postura nós estamos tendo diante dos quadros que a vida tem nos apresentado? E hoje, mais do que nunca, nós vivemos num desafio constante, porque a cada hora, a cada segundo, a cada instante, coisas acontecem. Propostas batem à porta. Para quê? Para que nós sejamos mais egoístas, mais indiferentes, mais duros. E triste é ver que muitos de nós espíritas, estamos indo nesse caminho do bem aparente, mas o bem que não pulsa no coração. É preciso entendermos e sermos irmãos de todos. E quando falamos irmãos de todos, não é palmas para os erros, para as coisas equivocadas que nós temos visto, mas sim uma postura caridosa, uma postura de compaixão e de atitude equilibrada, quando assim necessário for. Mas essa prática do bem pede realmente um pensamento constante, abraçado à lei de amor, de justiça e de caridade. Amor, justiça e caridade. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Buscarmos transitar na vida realmente como instrumentos do bem, com um olhar diferenciado sobre tudo e todos. O bem em todas as circunstâncias. Ainda hoje caminhava vindo para casa e observei um cãozinho querendo atravessar a rua e ele parecia estar meio perdido, né? E eu cheguei à seguinte reflexão: uma criança, se ela estivesse ali para atravessar a rua sozinha, todos iriam parar para ajudar a criança a atravessar a rua, para até sinalizar para os carros, para parar o trânsito. Alguma coisa seria feita. Mas como era um cãozinho novo, as pessoas passam indiferente, indo e vindo, sem parar. Para o quê? Para evitar que aquele animalzinho seja atropelado. Então nós vemos que a prática do bem não está restrita unicamente de humano para humano, mas é preciso que nós tenhamos um olhar aberto para tudo e para todos. Que aquilo que nós possamos fazer a diferença na vida do outro, que nós façamos. Que não sejamos tão indiferentes como muitas vezes somos quando passamos pelas calçadas e lá tem alguém largado, pedindo alguma coisa, e nós passamos e fazemos de conta que ali não tem ninguém. Quando nós estamos dentro do ônibus e tem alguém vendendo e a gente vira para a janela para não ter que olhar para o outro e não ter que desembolsar R$1, R$2 e ajudar aquela criatura a prosseguir na vida, já que está ali, paramentada para vender os seus docinhos, e muitas vezes é olhado com indiferença, porque nós guardamos todo o nosso olhar e toda a atenção para aqueles que se vestem bem. Essa prática de amor, que às vezes não acontece, muitas vezes nas nossas instituições, quando entregamos os alimentos e não buscamos nos inteirar, nos aproximar dessas pessoas. Elas são apenas aqueles que buscam um farnel e nós entregamos, fazemos algumas atividades sociais, exigimos que estejam ali para ouvir a doutrinária e vamos assim vivendo, sem nunca pensar em ser amigo de uma pessoa que chega à nossa instituição para receber o alimento. Modificar nossa forma de ver, de agir. Aquilo que vovozinho Bezerra de Menezes sempre diz, que na prática social nós ainda estamos na superfície e precisamos nos aprofundar mais. Precisamos desenvolver, sim, sentimentos nobres. Sentimentos nobres para que nós possamos, aonde quer que nós estejamos, fazer algo em prol do crescimento espiritual de alguém ou daquele meio ambiente onde nós vivemos. E essa evolução espiritual
ela acontece aonde há ideias positivas, aonde há um sentimento de progresso, aonde não há disputas, competições, mas há um entendimento que cada criatura é dotada de um dom e que esses dons, eles precisam se juntarem para quê? Para dar produtividade, porque um tem a forma de organizar, outro desenvolve a inteligência no falar, outros nos coordenar. Cada um tem um talento, só que muitas vezes nós não conseguimos fazer uma boa convivência com isso. Muitas vezes nós vamos o quê? Invejando o talento alheio, a condição alheia. Muitas vezes nós vamos disputando para ver quem é melhor nesta ou naquela condição, nesta ou naquela profissão, nesta ou naquela atividade. Quando nós estamos aqui para cooperarmos uns com os outros, quando estamos aqui não para disputar, não para estar à frente, não para ser aquele que dá a última palavra. Às vezes, algumas situações precisa que tenha alguém à frente, mas esse alguém não deve estar com um espírito de superioridade, como nos diz o livro dos médiuns, porque aquele que direciona, aquele que organiza, aquele que comanda, ele deve ter em si o discernimento, a coerência de que ele está ali para melhorar a vida daquelas pessoas e conduzir aquela empresa, aquela organização, aquela instituição da melhor maneira, respeitando o direito daquelas pessoas e conduzindo-as de maneira leve, de maneira respeitosa, a cumprirem cada um o seu papel, o seu dever, de maneira harmônica, aonde a amizade e o respeito impere. E é justamente o que nós não vemos acontecer muito na nossa sociedade, porque às vezes a condição de mando dá um poder e esse poder quer dominar e colocar o outro na subserviência. Muitas vezes com aquela fala, assino a sua carteira e compro a sua alma. E a criatura fica ali subjugada, escravizada, com um horário fechado que só vive para trabalhar, só para trabalhar. E quando faz um lazer, este lazer é talelê. Muitas vezes não traz o conhecimento, a arte, a cultura, não traz tudo aquilo que um ser humano precisa. Porque, pela falta de respeito ao trabalho do outro, muitas vezes essas pessoas não são remuneradas de maneira correta e não têm direito a teatros, cinema, essas coisas que faz parte da alma e que engrandece a vida, que traz cultura, que traz conhecimento, que traz saber. E assim nós vamos muitas vezes transitando em sociedade e a quem pode mais impõe a quem pode menos e muitas vezes o conhecimento não chega. Então fazer o bem é pensar na sociedade como um todo, é não guardar o conhecimento só para si, é não dividir, não reter o que é bom e dividir, ter a generosidade, etalelê. Já pensou o que é ter uma secretária do lar e poder dar a essa secretária convites para que ela vá ao teatro, para que vá ao cinema assistir um bom filme, ofertar coisas boas? Mas muitas vezes temos a secretária e ela está lá, cumprindo o dever dela, e se dormia num quartinho, e não temos o respeito devido, quando muitas vezes para nós tudo do bom e do melhor. O bem é dar condições, sim, de vida para o outro, qualidade de vida. Porque aquela secretária ali lhe serve muito e bem. Está ali cuidando de você, cuidando das suas coisas. E às vezes o respeito é mínimo. Isso nós estamos trazendo aqui como um exemplo de tantas outras coisas que nós podemos fazer. Até pelos nossos familiares, pelos nossos amigos.
E às vezes nós ficamos com essa ideia do bem, que o bem é dar um pão, é dar 1 quilo de alimento. A prática do bem nós entendemos como uma caridade, mas não a caridade que eleva, mas aquela caridade de que eu vou dar porque fulano é necessitado. Não. A caridade deve ser vista como todo ato bom, todo gesto positivo. Caridade é talelê, que traz alegria, que compartilha, que olha para o outro e entende que o outro tem as mesmas necessidades que nós. E é essa visão, é esse espírito que falta em nós, no mundo, principalmente nos religiosos, de uma maneira em geral. Esse olhar que o conduz a ser o quê? A ser fraterno. Porque ser fraterno é ver em todos um irmão. E saber que a dor que bate lá também bate cá. Pode não bater igual, porque as vivências são diferentes, os comprometimentos são diferentes, mas as necessidades, retalelê, muitas vezes são as mesmas, porque todos precisam de amparo, todos precisam de acolhimento, todos precisam ser escutados, todos nós precisamos ser respeitados. Então, essa fraternidade que nos leva a ser irmãos de todos e que faz com que descobramos a necessidade de sermos solidários, de nos colocarmos no lugar do outro, de ter ideia da dor que ele vive e buscarmos aplacar essas dores com os recursos que nós possuímos. A prática do bem, ela é incomensurável, ela não tem fronteiras, ela é ampla e irrestrita. E nós ficamos, às vezes, egoisticamente vivendo, achando que somos bons, mas vamos na caminhada só dizendo farinha pouca, meu pirão primeiro. E às vezes, se a farinha não é pouca, eu quero pirão para reservar, congelar, guardar para lá quando eu for precisar, ou guardar para toda a minha geração depois que eu desencarnar. Mas nós não temos essa prática do bem constante. Apenas vivemos compondo as aparências. Por isso que o Evangelho, por isso que Emmanuel constantemente vem com as suas lições, vem nos chamando à realidade, para que nós entendamos que estamos numa terra que é provas e expiações, mas nós viemos para cá com o compromisso de transformar esta terra, para que aonde nós, aonde nós passarmos, nós deixarmos o rastro de luz. E esse rastro de luz não é porque nós somos anjos e queremos ser venerados, não. Esse rastro de luz são sementes do bem. É de uma palavra, é de um sorriso, é de um abraço, é de um olhar, é de um pão de cada dia, é de um mimo, um presente, uma graça que se faz, alguém que ajudamos. Porque às vezes nós dizemos, não, eu não quero isso porque eu não uso, porque para mim não serve. Mas quando nós queremos fazer o bem, nós adquirimos e passamos adiante, porque tem sempre alguém precisando de alguma coisa. Mas nós vivemos assim, com as mãos fechadas, evitando fazer o bem. E a minha mãezinha dizia, minha filha, uma mão fechada, ela não dá e nem recebe, e uma mão aberta, ela tanto dá quanto recebe. E nós, neste mundo em que estamos vivendo, estamos precisando descobrir o caminho do amor, o caminho da caridade, o caminho da prática real e verdadeira do bem, porque Cáritas nos diz no Evangelho que ela sai todos os dias para tocar os de boa vontade. Tocar. O que significa dizer, interpretando as palavras de Cáritas, que nós ainda não nos predispomos por vontade própria a dar o passo à frente para praticar o bem. Que ela precisa sair para nos induzir, para nos influenciar, para tocar o nosso pensamento, para que nós possamos fazer o bem que é necessário. Eita lelê! E ela ainda convida, ela nos convida para que nós trabalhemos o nosso pensamento, o nosso entendimento, porque quando ela diz, olha,
Existem os velhinhos que estão ali na praça, eles que nunca pediram, não estão envergonhados da sua condição, eles que nunca mendigaram. Isso diz pra gente o seguinte: aprenda a observar determinados idosos. E aprenda a observar não só os que estão na sarjeta, mas aprenda a observar os idosos que são aposentados e que muitas vezes ganham tão pouco no mês que não dá para o seu medicamento, que às vezes não dá para as suas frutas. E seja generoso, faça a diferença. Não espere que bata a sua porta para pedir. Compre e leve como um presente, porque nós precisamos aprender a presentear as pessoas, independente de cartas de datas marcadas, que acaba virando uma barganha. Porque se nós damos um presente no Natal, queremos receber outro. Mas fazer essas graças para aqueles que precisam. E Caritas nos convida, quando ela fala desses idosos que estão ali envergonhados, necessitando, mas sem querer estender a mão para pedir. Ela diz: aprendam a caminhar na vida, aprendam a ler nas pessoas, a ouvir aquilo que os lábios não dizem. Aprendam. E para praticar o bem, nós precisamos nos exercitar, sim, trabalhando ao nosso sentir, a nossa percepção. Assim é necessário que seja. Interessante. E Caritas vem dizendo, das mães que não têm para alimentar os seus filhos e que estão ali com o seu olhar tão carente, sabendo que viver é sofrer. Ou seja, ela traz os quadros da vida para nós, dizendo: aprendam a julgar menos e a ajudar mais, porque muitas vezes Deus nos dá a condição de ter, de viver com mais tranquilidade. Para que isso? É um merecimento nosso? É. E nós temos essa condição pelo trabalho, pelo esforço, se não nessa vida, em outras. Mas tudo isso vem para que nós também aprendamos a ser generosos com a vida, para que a vida seja generosa conosco. E na hora da prestação de contas, nós não tenhamos do que nos lamentar, do que nos arrepender. E Caritas vem nos ensinar isso. E ela disse: lá embaixo, a cama sem cobertas, mesa sem pão, lareira sem fogo. E ela diz: não digo o que vocês devem fazer, deixo a atitude aos vossos bons corações, porque se dissesse o que vós deveis fazer, tiraria o mérito da ação. O que ela diz para nós com isso? Mexam-se, sejam bons, trabalhem, vão em busca da dor e amenize. É a dor do vizinho, que às vezes nós passamos, nem bom dia damos. E se damos bom dia, não buscamos saber da sua vida. E mesmo sabendo, muitas vezes não fazemos nada, porque ele não me pediu. Se ele precisasse, ele me pedia. A prática do bem, essa necessidade de nos convidarmos, nos projetarmos no mundo com caridade, com amor. Isso está faltando. E ela disse: eu dou muito. A cada ação boa, colocarei essa ação na árvore da vida e a levarei ao meu Pai que está nos céus. Vejam só que Caritas diz assim: olha, a gente sabe que vocês fazem tudo com um certo interesse, então se vocês fizerem um bem, eu darei algo de bom a vocês. Nos convidando, nos instigando, até que nós percebamos que a nossa essência é positiva e que nós fomos talhados para fazer o bem. O mundo aí está, gritando, estertorando, pedindo compaixão, pedindo piedade, pedindo caridade. E ao lado disso nós vemos cada vez mais as pessoas ostentando diante da dor,
ostentando coisas de milhões e milhões. Mas se não for de milhões também, vai lá para o Instagram ostentar, para passar no rosto daquele que sofre. Ah, se você pode ostentar, que ostente. Mas que ao lado dessa ostentação, também faça a diferença em tantas vidas que estão aí, às vezes, querendo só um prato de comida. Só um prato de comida. Essa prática do bem que deve ser desenvolvida nos nossos locais de trabalho. Que nós façamos a nossa atividade com honra, com dever. Seja onde quer que nós estivermos, se somos mestres, se ensinamos, que façamos isso por amor. Se nós abraçamos a medicina, apliquemos a prática do bem, respeitemos os nossos horários de trabalho. Cheguemos na hora para curar a dor daqueles que estão ali na sala verde, amarela, vermelha. Se somos enfermeiros, enfermeiras também. Se somos atendentes, que façamos tudo para melhorar o estado de sofrimento daqueles que nos buscam. Isto é a prática do bem. E é o que nós estamos necessitando hoje no nosso mundo. Que cada um faça bem feito no lugar onde Deus colocou. Tem aquele ditado, que diz, que Deus me faça florir, aonde eu estiver, aonde Deus me plantou. Então, se é numa escola, que nós façamos florir, ensinando, respeitando, melhorando a vida dos nossos alunos. E como alunos também, façamos a nossa parte para que o aprendizado seja melhor. Dentro do campo médico, como dissemos, façamos o nosso dever de casa. A prática do bem, dando qualidade de vida às pessoas. E às vezes nós estamos ali, faltamos o plantão. Não atendemos, não olhamos nem para o rosto do paciente para ministrar a receita, mas vamos para o centro de noite dar 1 quilo de alimento. Pois é. Se nós trabalhamos limpando as ruas, que nós limpemos com amor, deixemos tudo realmente correto, não peguemos o lixo e aticemos para que a metade caia na rua e fique ali aquele mau cheiro. Aonde nós estivermos, com o trabalho que Deus nos concedeu, que nós façamos a diferença na caminhada da vida, que nós apliquemos o bem, porque, por certo, esse bem como um bumerangue, ele vai rodar e vai voltar para nós. E nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos mais dolorosos, esse bem vai se derramar sobre nós e sequer nós vamos lembrar que está voltando por conta de um bem que nós fizemos. Sabe por que não vamos lembrar? Porque essa ação, ela deve ser uma ação normal, que nós façamos sem esperar troco e sem dizer, olha, aqui eu estou fazendo bem, aqui eu estou ajudando alguém. Não! É algo que flui, como o rio flui para o mar. É algo natural. Como as cachoeiras, elas caem, descem pelas corredeiras. Algo natural. Fazer o bem. E nós, enquanto humanidade, estamos precisando despertar de uma maneira real para que haja transformação nesse mundo. Esta necessidade da prática do bem, que nós, retalelê, nos enganamos. E achamos que com a pandemia nós iríamos aprender tudo sobre amor, sobre respeito, sobre caridade. E não aprendemos. Principalmente àqueles que abraçaram a causa do Cristo. Não aprendemos, porque ainda estamos vendo as criaturas agindo de maneira competitivas. Ainda estamos vendo essa competição gritando. Ainda estamos vendo o desamor, a indiferença agraçando as pessoas, gerando inimizades por tantas questões. As pessoas abraçando ainda a violência, que não é a violência que aquele que tem a luz do evangelho não cultiva a violência de tirar a vida do outro, não. Mas é a violência na palavra. É a violência na falta de caridade. É a violência defendendo pontos de vistas lamentáveis, no desrespeito, às vezes, à condição do outro. É abraçando
discriminação, preconceitos, radicalizando as coisas. Como pode um servo de Deus que fala de amor, de caridade, ou que vai em busca desse amor e dessa caridade, abraçar um conservadorismo extremo ao ponto de prejudicar o seu irmão e desrespeitar essa lei da reencarnação, que cada um reencarna para resgatar, para aprender, para desenvolver, para consolidar. Cada um de nós neste mundo tem uma história de vida. E quem somos nós que estamos aprendendo nessa cartilha acolhedora que é a doutrina espírita? Quem somos nós para entrarmos com o dedo em riste para dizer que o outro não é nosso irmão porque age desta ou daquela maneira? E aí nós vamos para esses preconceitos, achando que somos os donos da razão, numa visão pequena, quadrada, ainda acanhada, porque não entendemos o que é o amor, o que é a caridade, o que é ser fraterno, o que é ser solidário. Eita lelê! Pois. Toque, toque, toque. Quem bate a porta? Jesus. E nos pergunta: que fazes, filho meu? E diz: se me amas, cumpre os meus mandamentos. E quais são esses mandamentos do Cristo? Eita lelê, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Que interroguemos as nossas consciências nesta noite e vejamos de que maneira nós estamos amando o outro, de que maneira nós estamos praticando a caridade. A caridade. Pois é, Jesus caminha entre nós. Necessidade de fazer o bem, hoje, amanhã e sempre. Queremos uma vida melhor? Olhemos em torno dos nossos passos e vejamos o que estamos fazendo da nossa vida. Ainda há tempo para amar, ainda há tempo para acolher, ainda há tempo para perdoar, ainda há tempo para agir com justiça, com dignidade, trilhando o caminho do dever bem cumprido. Jesus nos ensinou tudo isso com a mulher adúltera, com Madalena, com Zaqueu, com Pedro, com Judas, com Joana de Cusa, com Paulo, enfim, com todos que chegaram até ele. Os anônimos, histórias inúmeras que não nos chegam ao conhecimento e que Jesus ali praticou. O bem sempre e constante. O bem sempre e constante. Fora da caridade não há salvação. E não fiquemos achando que esta caridade, volto a dizer, é a esmola. Esta caridade faz parte da vida. É a solução para o mundo. Porque aonde houver o bem praticado, haverá o respeito. As guerras diminuirão, não acontecerão, porque o desejo do bem que pulsar não vai fazer com que nós cobicemos o que o outro tem, mas vamos aprender a compartilhar e estar somando para que todos progridam. Não vamos querer um rio no fundo do quintal quando um copo d'água nos mata a sede. E vamos aprender a enxergar os infortúnios ocultos, aqueles que os lábios não dizem, mas um olhar apurado sabe sentir e fazer alguma coisa, como aquela mulher fez. E encheu o seu carro de coisas boas e foi levar para aquela família cujo pai estava doente no hospital, os filhinhos precisando de amparo, de ajuda. Ela foi lá, levou, independente de que se pedisse, foi, visitou o pai, cuidou daquela família. E às vezes nós dizemos, mas fulano trabalha. Nós não podemos ficar dando cesta e ajudando.
se não acomodamos essas pessoas, nós não somos do governo e nós começamos a achar justificativas fúteis, banais, para não abrirmos a nossa mão, para não praticarmos o bem, quando o Evangelho todo o tempo vem nos ensinando. E quando descobriram que era ela disse silêncio, assim falava Jesus. E o texto ainda diz, espírita, quem importa? Porque às vezes nós ficamos achando que por ter uma religião, nós somos os melhores na prática do bem e vamos alcançar o céu. Quando ele diz ali, espírita, quem importa? Não importa qual a nossa religião, ou até se ateu nós somos, mas importa é como nós transitamos no mundo. O que faz a diferença não é o rótulo na nossa testa, de espírita, candomblecista, protestante, umbandista, budista. Não importa. Não é, sabe? O que nós carregamos na testa, não. O que conta é a forma como nós vivemos em sociedade. Quais os nossos frutos. O que é que nós estamos dando ao outro? Que diferença nós estamos fazendo na vida, como Pedro sempre fazia. Eita lelê, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta-te e anda. A quantos nós temos levantado, sem ouro nem prata, mas com o silêncio, com a palavra, com o olhar, com um sorriso, com um abraço. Quantos nós temos levantado com o perdão, com a compreensão, só de ouvir, para que o outro se sinta mais leve? Quantas pessoas nós temos levantado, sem ouro e sem prata, às vezes cortando o pão, metade, metade. Às vezes dividindo o quilo, metade, metade. Quantos nós temos levantado? A necessidade do bem está aí, continua aí. Nós tivemos uma experiência de uma pandemia para ver se nós crescíamos em espírito e sabedoria. Ainda não aprendemos o suficiente. Será que vamos provocar coisas mais graves para que aprendamos mais ainda? Se tivemos dor extrema, vamos esperar que aconteça mais sofrimentos para que nós entendamos que nós somos filhos de Deus e que é preciso fazer brilhar a nossa luz? Encerramos a noite com a reflexão, para que nós possamos refletir e encontrar este caminho que mora nas boas ações dos ensinamentos do Cristo, porque Ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E quando Ele diz isso, Ele não quer o seu nome sendo gritado nas praças, não quer o seu nome toda hora aqui e ali. Não. Ninguém vai ao Pai senão através dele. É pela aplicação dos valores que Ele nos ensinou. É pela vivência. É pelo desenvolvimento, pelo crescimento dos sentimentos e das virtudes positivas que faz com que nós nos tornemos um verdadeiro ser do bem. E aí é nessa hora que nós vamos a Ele e que nós começamos a divisar esse reino de Deus para irmos ao Pai, porque esse reino começou a brotar dentro de nós através dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, e nós fomos fazendo essa ponte com esse reino maior. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie e que nós possamos entender a necessidade do bem para que nós possamos ser flor, brotar aonde quer que nós estejamos. Fiquemos agora com o nosso momento arte, com a nossa conexão, pedindo a Papai do Céu muita paz, muita esperança, muita coragem para seguirmos adiante. Um cheiro, um abraço e até o nosso próximo encontro. Eita lelê.
estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao